Olá, bem-vindos ao site quadro.com.br. Hoje nós vamos uma aula bem rapidinha, só diferenciar as células eucariotas das células procariotas, tá? As células eucariotas, cariota significa carioteca, que é uma membrana que envolve o material genético das células, o DNA. Nas eucariotas, eu significa verdadeiro. Então, nas eucariotas existe uma verdadeira carioteca, a carioteca está presente e ela determina uma região que nós chamamos de núcleo, tá? No interior do núcleo é encontrado o DNA dessas células. As células animais e as células vegetais são células eucariotas. Além disso, as células dos indivíduos dos reinos fungi e protista também são células do tipo eucariota. Já na célula procariota, pro significa antes, né? Então, antes da carioteca, não há então uma membrana que envolve o DNA e esse DNA fica aqui, ó, espalhado no citoplasma numa região chamada de nucleoide. Além disso, outras diferenças podem ser notadas. Nas células eucariotas existem algumas organelas, tá? Que são estruturas interiores a essas células que realizam algumas funções. E a única organela presente na célula procariota, não sei se vocês conseguem perceber alguns pontinhos aqui, são os ribossomos, que são responsáveis principalmente pela síntese de proteínas, tá? Além disso, algumas células procariotas podem apresentar o flagelo, que é uma estrutura de locomoção, e essas estruturas aqui, ó, que parecem cílios, né, que são responsáveis também na ausência do flagelo por locomoção e também pela identificação das células, sendo que cílios especiais chamados de pílio são responsáveis pela identificação do par sexual no grupo das bactérias, tá? Lembrando aí, a célula procariota, ela é a célula do grupo das bactérias pertencentes ao reino Monero. Algumas diferenças existem aqui entre as células animais e as células vegetais, tá? E algumas semelhanças também, né? Então, todas elas são compostas por aparelhos de Golgi e retículos endoplasmáticos e também mitocôndrias, tá? Mas na célula animal eu tenho presença de centríolos, que são estruturas responsáveis pela divisão celular, que não estão presentes na célula vegetal. E nas células vegetais eu tenho a estrutura dos cloroplastos, que são responsáveis pela fotossíntese, os vacúolos, que estão ligados basicamente à eliminação de água, tá? E no vacúolo também encontram-se algumas substâncias importantes para as células dissolvidas. E exterior à membrana, né? As duas células são delimitadas por uma membrana que é fosfolipídica, composta por fosfolipídios, mas no caso da célula vegetal existe uma estrutura externa à membrana, que é uma estrutura mais rígida, composta por celulose, que é a parede celular, ok? Então, é uma aula simples, só para vocês identificarem os diferentes tipos de células que vocês vão encontrar. E nas próximas aulas eu vou falar sobre a função das organelas e também depois, em aulas posteriores, vamos falar também sobre os tecidos, ok? Então, um abraço e até as próximas aulas.